Hare Krishna, bom dia a todos. Meu nome é Shri Gourangi Devidasi e eu fui convidada pelos devotos de Goiânia para participar de uma leitura, As Qualidades da Alma, uma leitura do Bhagavad Gita. Gostaria de agradecer a oportunidade e hoje nós vamos fazer a leitura desse livro, uma leitura do Bhagavad Gita, de um capítulo muito especial, né? Que é o capítulo 2, verso 13. Mas antes, nós vamos cantar um pouquinho um mantra antes da leitura do livro. Então vamos lá. Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Bom dia a todos.
Sejam bem-vindos. Meu nome é Shri Gourangi. Eu fui convidada para participar dessa leitura das qualidades da alma, um verso do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 13. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma partilha, sobre a leitura desse livro. Então, vamos começar. Para quem ainda não conhece o Bhagavad Gita, ele é um livro muito antigo, assim, basicamente mais de 5.000 anos, e é um diálogo de Krishna e Arjuna, Então, Arjuna, ele é um guerreiro e Krishna é a suprema personalidade de Deus. Bhagavat é o Senhor Supremo e Gita significa canção. Então, hoje a gente vai ler o capítulo 2, verso 13. Eu vou ler o sânscrito, em seguida tem uma tradução e um significado. Mas antes tem um mantra para recitar também. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Agora sim. Capítulo 2, verso 13. Dehi noismiyata dehi kalmaranya vananjara tata dehantara prapti dirastrata namuryanti. Tradução. Assim como neste corpo, a alma corporificada seguidamente passa da infância à juventude e à velhice, da mesma maneira, a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Significados dados por Sua Divina Graça Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Como toda entidade viva é uma alma individual, cada uma está mudando seu corpo a cada momento, às vezes manifestando-se como criança, por vezes como jovem e outras como idoso. No entanto, a mesma alma espiritual está presente e não sofre mudança alguma. Finalmente, na hora da morte, a alma individual muda de corpo e transmigra para outro corpo. E como existe a certeza de que no próximo nascimento ela terá outro corpo material ou espiritual, não havia motivo para Arjuna lamentar-se devido à morte nem de Bhisma nem de Drona. Bhisma e Drona, eles fazem parte da batalha, Então, são adversários na batalha, com os quais ele estava tão preocupado. Ao contrário, devia alegrar-se com o fato de estarem trocando seus corpos velhos por novos e, por conseguinte, rejuvenescendo sua energia. Tais mudanças de corpo refletem a variedade de prazer e sofrimento, conforme as atividades executadas durante a vida. Logo, Bhisma e Drona, sendo almas nobres, com certeza teriam corpos espirituais na próxima vida, ou pelo menos viveriam em corpos celestiais, que lhes propiciam um esmerado gozo material. Assim, em nenhum dos casos havia motivo de lamentação. Qualquer homem que tenha perfeito conhecimento da constituição da alma individual, da superalma e da natureza material ou espiritual, é chamado Dhira, ou um homem muito ponderado. Semelhante homem jamais se deixa iludir pela mudança de corpos. Não se pode aceitar a teoria Mayavadi de uma unidade da alma espiritual, pois, sendo porção fragmentária, a alma espiritual não pode ser cortada em pedaços. Se houvesse essa divisão em diferentes almas individuais, o Supremo tornar-se-ia partível ou mutável, o que iria de encontro ao princípio de que a alma suprema é imutável. Como se confirma no Gita, as porções fragmentárias do Supremo existem eternamente, Sanatana, e são chamadas Kisara, isto é, elas têm a tendência a cair na natureza material. Essas porções são eternamente fragmentárias, e mesmo após a libertação, a alma individual permanece a mesma, fragmentária. Ao libertar-se, entretanto, ela vive com a personalidade de Deus,
uma vida eterna em bem-aventurança e conhecimento. A teoria do reflexo pode ser aplicada à superalma, que está presente em todo e cada corpo individual, e é conhecida como Paramatma. A superalma é diferente da entidade viva individual. Quando o céu está refletido na água, os reflexos representam o Sol, a Lua e as estrelas também. As estrelas podem ser comparadas às entidades vivas, e o Sol ou a Lua ao Senhor Supremo. A alma espiritual individual fragmentária é representada por Arjuna, e a alma suprema é a personalidade de Deus Sri Krishna. Eles não estão no mesmo nível, como ficará evidente no começo do 4º capítulo. Se Arjuna está no mesmo nível de Krishna e Krishna não é superior a Arjuna, então essa relação em que um instrutor e o outro Então, esta relação em que um é o instrutor e o outro é o instruído não faz sentido. Se ambos estão ludibriados pela energia ilusória, Maya, não há necessidade de um ser o instrutor e o outro o instruído. Tal instrução seria inútil, porque nas garras de Maya ninguém pode ser um instrutor autorizado. Nessas circunstâncias, admite-se que o Senhor Sri Krishna é o Senhor Supremo, superior em posição à entidade viva. Arjuna, que é uma alma em um estado de esquecimento, é iludida por Maya. Então, terminamos de ler então aqui. Agora a gente vamos comentar, né, esse verso. Então, esse verso, ele está falando sobre a alma, né? Nós passamos por... É dito que nós passamos por mais de 400.800 milhões de espécies de vida, assim, 400.800.000 espécies de vida, até chegar numa forma humana, né? Então, a gente pode observar que a gente mudou de corpo, né? A gente tinha um corpo de bebê, um corpo de jovem, né? E assim a gente vai adquirir um corpo velho, mas a alma ela é a mesma, né? Então, basicamente, é essa compreensão. E esse texto ele também fala da nossa relação, né? Da gente poder compreender, né, quem eu sou, né? Quem eu sou? Eu sou uma alma eterna, né? Mas saber isso é muito importante, mas também temos que colocar em prática isso, né? Então a gente vê hoje em dia, nós recebemos uma educação formal, né? Para desenvolver assim um ofício, para dirigir um veículo, mas a gente não recebeu uma educação espiritual na qual a gente possa compreender quem somos, né? Então a energia material ela é muito forte, né? Então ela faz com que nós nos esqueçamos da nossa verdadeira natureza, que é de alma espiritual. Então, ao passo que eu compreendo que eu não sou o corpo, eu paro de agir, né, na plataforma material. Então, eu começo a agir buscando um compreendimento espiritual, né? Então, ainda a gente tem muito enraizado esse conceito meu e eu, né? É meu esse carro. Eu sou um médico, né? Isso é eu sou um médico, isso é uma profissão, né? Eu posso dizer, eu sou o João, isso é uma identidade, né? Então, eu não sou nada disso, na verdade, eu sou uma alma espiritual, além dessas designações, desses conceitos. Mas, basicamente, as entidades vivas, as pessoas, não conseguem compreender esse conhecimento, né? Porque na sociedade, na sociedade hoje em dia, basicamente, há muita concepção corpórea, né? E também a meta na sociedade é a busca por aquisições materiais, né? Então a gente pode perceber que as pessoas elas não indagam, né? Basicamente sobre a espiritualidade, quem eu sou, para onde eu vou, o que é a morte, qual é a minha relação com Deus, né? Como eu posso me aproximar de Deus, né? Então a gente está sempre ocupado, os nossos sentidos, eles estão sempre ocupados em coisas materiais. E, basicamente, a gente esquece da nossa verdadeira essência, que está escrito no verso, né? Que nós somos almas e, ao mesmo tempo, que nós vamos mudar esse corpo, né? Que todo mundo vai ter que passar por nascimento, doença, velhice, morte.
Isso é uma lei natural da vida, né? Desde um animal, a uma planta, a um ser humano, né? Então, às vezes a gente fica meio amedrontado com esses temas de morte, né? Ou quando alguma pessoa da nossa família ou um amigo, né? Quando perdemos alguém, também não é algo assim tão compreensível de se lidar. Mas ao mesmo tempo a gente tem que compreender que a pessoa ela cumpriu o tempo daquele corpo e vai receber um outro corpo, né? E então assim a gente começa a compreender que é natural, né? É natural, assim como a vida, a morte é natural, a transmigração do corpo ela é natural, né? Então esse corpo ele é temporário, né? Tem uma analogia que Prabhupada faz assim, que ele fala que esse corpo ele é comparado a um veículo e a alma é o condutor. Então, por exemplo, tem um carro ali parado, né? Então, o carro está parado. Então, o condutor, para o carro funcionar, ele tem que alguém ir dirigir, o condutor. Então, a alma, ela é o condutor. Ao passo que ela entra e começa a dirigir o carro vai, o condutor entra dentro do carro e começa a dirigir, o carro vai andar. Mas, então, se o condutor não entrar no carro, não vai funcionar. Então, a mesma coisa, esse corpo, ele é formado, né, por 5 elementos: terra, ar, fogo, éter, me ajudem quem puder, que eu me esqueci: terra, ar, fogo, éter, mente, inteligência, falso ego. Ele é formado por essas designações. Mas isso encobre a nossa verdadeira identidade, né? Então, o corpo sutil, na verdade, né? Mente, inteligência, falso ego, aí tem o corpo grosseiro, né? Que é água, ar, fogo, éter, terra. Então, assim, isso encobre a nossa verdadeira natureza, né? Então, voltando à analogia do carro, esse corpo ele é um corpo, nós recebemos esse corpo devido às nossas atividades anteriores. Muito bom, sentidos, muito obrigada. Sentidos. E então nós recebemos esse corpo. Devemos nos preocupar com o corpo, óbvio também, né? Mas a alma, a evolução da nossa consciência, né? A alma, ela o que devemos desenvolver, assim, o que devemos procurar praticar para que poder alcançar uma plataforma espiritual, né, e parar também de estar nesse mundo recebendo vários corpos, né? Esse mundo ele também tem tantos problemas, né? Tantas dificuldades, todos nós temos dificuldades, a gente está passando por um período de muita dificuldade, né? E ao mesmo tempo a gente pode perceber que a morte ela é natural, né? Então a gente tem que compreender acerca do conhecimento espiritual, como a gente lidar com essas situações da vida, né? Assim como um nascimento, assim como uma morte. Então, por isso que o Bhagavad Gita ele traz um conhecimento muito especial, que a gente pode se basear, se conectar com ele, tentar compreender a nossa verdadeira relação. Então devemos também procurar ler mais os livros, né? Ler os livros ainda mais com temas espirituais, né? Que possam nos dar uma compreensão acerca da vida. Também eu gostaria de falar que o mantra Hare Krishna, né, é uma prática de Bhakti Yoga, assim como a leitura dos livros, assim como a gente está fazendo hoje. E Bhakti é devoção, Yoga é conexão. Então, o mantra ele também nos ajuda muito a nos conectar com a nossa verdadeira essência, né, que é de almas espirituais. Ele limpa a nossa consciência, ele remove as impurezas do nosso coração, né, da nossa mente, que ficam alojadas, como a ansiedade, né? Acho que não tem ninguém que não esteja ansioso nesse momento, né? Então, todo mundo tem um tipo de ansiedade, mas a gente precisa controlar. Tem uma forma, um processo prático, né? Que a gente pode se basear e, assim, cantar, né? E por associação regular com esse mantra,
os nossos corações também se tornam leves e limpos, então conscientes dessa realidade material, né? Então, além disso, o mantra Hare Krishna, ele pode detectar, assim, identificar fragilidades da mente e dos sentidos, né? E nos ajudar, assim, a nos purificar, né? A confiar mais em Deus, a nos conectar mais com Deus, né? Então, o mantra, ele serve justamente para isso. Quem não conhece o mantra Hare Krishna, ele tem 3 palavras. Hare significa energia, que também é manifesta como Radharani, que é a energia feminina de Krishna. Krishna é o todo atrativo e Rama, fonte de todo prazer. Então, quando a gente canta esse mantra, quando a gente canta Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, a gente está cantando os santos nomes, né? E a tradução desse mantra é: Deus, permita-me servi-lo, que eu seja um instrumento do seu amor, né? A gente está pedindo para Deus para a gente servir Deus, para a gente ser um instrumento de amor, não só com as pessoas, mas com todas as entidades vivas, né? Com os animais, com a natureza. E entra um conceito também da gente cuidar do planeta, né? De ser mais ecológico, né? Isso é a não violência também. A gente engloba a não violência, de ver todos os seres como almas espirituais, né? Ao passo que a gente vê todos os seres como almas espirituais, isso é compaixão, né? Então, é muito importante a associação com esse mantra, e cantar regularmente é muito importante, né? Quem puder estar praticando, quem puder conhecer mais, né? E é porque a prática de yoga mais efetiva, assim, é o cantar desse mantra. Então, voltando um pouquinho mais sobre o tema da alma, basicamente para a gente compreender, né, que nós não somos o corpo, somos almas espirituais eternas. Em realidade, nós somos sempre bem-aventurados, né? Felizes, mas como nós estamos na natureza material, né, condicionados, energia é outra, a gente acaba envolvidos nessa energia e perdendo a nossa verdadeira essência, né? Porque a nossa essência é o mundo espiritual, né? Do lado de Krishna, de Deus, ou qualquer outro nome que você possa dar a Deus, tanto, né, que você chame Deus, Allah, Jeová, Buda, Krishna, Jesus Cristo. Então, a nossa essência verdadeira é espiritual, o mundo espiritual. Estamos aqui para aprender, resgatar, nos purificar e cada vez mais buscar evoluir, né? De alguma forma, evoluir espiritualmente. Então é importante que a gente tenha essa compreensão, né? Que tudo é temporário nesse mundo, nada é nosso, né? Tudo é de Krishna. Krishna, ele é o controlador, ele é o dono de tudo, né? Krishna é Deus, ele supre todas as pessoas, né? A pessoa mais pecaminosa, a mais bondosa, ele está suprindo, né? Então a gente tem que estar sempre pensando sempre com esse pensamento que ele é o controlador último, né? E aprender a ter esse desapego, né? E compreender que tudo é temporário, mas que nós temos que buscar o caminho espiritual, né? Buscar compreender mais, buscar pela vida espiritual, né? As coisas materiais, elas são uma consequência, né? É dito que a gente deve ter só o suficiente, né? Não mais que isso. A gente às vezes está numa correria tão grande no mundo material, né? Para satisfazer os nossos sentidos, né? Para desfrutar, assim, e acabamos esquecidos de Deus, na verdade, né? Então a gente não precisa de muito, a gente precisa ter apenas aquilo, vida simples, né? Tem um dizer, vida simples, pensamento elevado. Vida simples é apenas o que a gente necessita. Pensamento elevado é a consciência em Deus, né? Pensar espiritualmente, né? Então a gente não precisa de muito nesse mundo, né? Acho que dá para perceber
né, nesse período que a gente está passando, né, que o quanto as pessoas estão sofrendo, assim, né, imagina. Então esse mundo, ele também é um mundo assim que a gente tem que ser realistas e perceber que ele é um mundo de sofrimento também, né, mais de sofrimento do que de felicidade. A gente tem partículas de felicidades, né. Então a verdadeira felicidade é a espiritualidade, é a conexão com Krishna, né? Nos ocupar a serviço de Krishna. Você na sua casa você pode se ocupar, você pode cantar um mantra Hare Krishna, quem já canta japa, né? Quem pode oferecer um alimento a Krishna, pode ler um livro de Krishna, pode fazer suas orações. Então essa é a verdadeira bem-aventurança, né? Não existe outro prazer superior que esse. Você pode ter qualquer coisa material, né? Mas você nunca vai estar satisfeito, porque a verdadeira satisfação ela é espiritual, que é por quê? Porque nós somos almas, né? Além desse corpo material, nós somos almas espirituais. Então, por isso que a gente não sente bem-aventurança nas coisas materiais. Você pode ter qualquer coisa, mas você enjoa, né? Não quer ou vai querer uma coisa nova, né? E a conexão espiritual com as práticas espirituais de Bhakti Yoga, cada vez mais a gente sente prazer em estar conectado com elas, né? Então é muito importante a gente ter essa compreensão de buscar mais pela vida espiritual, né? E incentivar e inspirar outras pessoas a buscar essa vida espiritual, né? Krishna, ele é o todo atrativo, né? E incentivar as pessoas a cada vez mais estarem perto de Krishna, estarem conectadas com uma prática que possa despertar a sua consciência, evoluir a sua consciência, né? Então, basicamente é isso. Eu acho que se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão, um acréscimo, se alguém quiser falar algo, não sei. Eu vou repetir o verso mais uma vez, para quem está chegando. Então, foi lido capítulo 2, o verso 13. Assim como neste corpo a alma corporificada seguidamente passa da infância, juventude e a velhice, da mesma maneira a alma passa para um outro corpo após a morte. Uma pessoa sóbria não se confunde com tal mudança. Também aqui está falando, né, que a pessoa sóbria é aquela que não se confunde. Então a gente entende, compreende que é a lei da vida, né, natural a morte, né? É difícil às vezes a perca de alguém, mas eu acho que quando a gente confia em Krishna, confia em Deus, né, está conectado assim, a gente compreende que isso é natural para todos os seres, né? Então, esse foi o verso que a gente leu do Bhagavad Gita. Eu não sei se ainda a gente tem tempo ou eu me apressei muito, acho que tem alguns minutinhos, mas que é a primeira vez que eu faço live pelo celular, então é novo para mim também. Peço desculpa por alguma circunstância não tão agradável, mas basicamente seria isso. Então eu gostaria de agradecer a todos que estão participando, que tiraram um tempinho para poder ouvir, e recomendar que pratiquem Bhakti Yoga, tentem buscar a vida espiritual, né? A conexão divina. Essa é a nossa fortaleza, né? Nos momentos bons e ruins. Então eu gostaria de agradecer muito. Todas as glórias a Srila Prabhupada.